Olá, encarecidos internautas, caros ouvintes, partícipes deste Hangout. Vamos agora falar um pouco sobre a vida de um grande herói da fé, Erasmo. É, Erasmo de Rotterdam, ou ainda pode ser escrito como Erasmo de Roterdão, ou ainda Erasmo de Rotterdam. Nascido em Gerritszun ou Erasmus Gerritszun, sim, Desiderius Erasmus Rotterdam, 28 de outubro de 1466, Basileia, 12 de junho de 1536. Portanto, aí a data do seu nascimento e do seu féretro. Foi um teólogo e um humanista neerlandês que viajou por toda a Europa, inclusive Portugal. Erasmo cursou o seminário com os monges agostinianos e realizou os votos monásticos aos 25 anos, vivendo como tal, sendo um grande crítico da vida monástica e das características que julgava negativas na Igreja Católica. Frequentou o Colégio Montaigu, em Paris, e continuou seus estudos na Universidade de Paris, então o principal centro da escolástica. Apesar da influência crescente do renascimento da cultura clássica, que chegava da Itália, Erasmo optou por uma vida de acadêmico independente. Independente de país, independente de laços acadêmicos, de lealdade religiosa e de tudo que pudesse interferir com sua liberdade intelectual e a sua expressão literária. Independente de país aqui está acentuado, mas pode ser também independente de pais. Os principais centros da sua atividade foram Paris, Louvaina, Inglaterra e Basileia. No entanto, nunca pertenceu firmemente a nenhum desses sítios. O seu tempo em Inglaterra foi frutuoso, tendo feito amizades para a vida com os líderes ingleses, mesmo nos dias tumultuosos do rei Henrique VIII, John Colet, Thomas More, John Fisher, Thomas Linacre e William Grocyn. Na Universidade de Cambridge, foi o professor da divindade de Lady Margaret e teve a opção de passar o resto de sua vida como professor de inglês. Ele obteve no Queen's College em Cambridge. Ele esteve no Queen's College em Cambridge e é possível que tenha sido alumnus. Foram-lhe oferecidas várias posições de honra e proveito através do mundo acadêmico, mas ele declinou-as todas, preferindo a incerteza, tendo, no entanto, receitas suficientes para sua atividade literária independente. Entre 1506 e 1509, esteve em Itália, passou ali uma parte do seu tempo na casa editorial de Aldus Manutius, em Veneza. De acordo com suas cartas, ele esteve associado com o filósofo natural veneziano Giulio Camillo, mas além deste, ele teve uma associação com acadêmicos italianos menos ativa do que se esperava. A sua residência em Louvain expôs Erasmo a muitas críticas mesquinhas por parte daqueles que eram hostis aos princípios do progresso literário e religioso, aos quais ele devotava a vida. Ele interpretava esta falta de simpatia como uma perseguição e procurou refúgio em Basileia, onde, sob abrigo de hospitalidade suíça, pôde expressar-se livremente e estava rodeado de amigos. Foi lá que esteve associado por muitos anos com o grande editor Froben, e onde uma multidão de admiradores de quase todos os cantos da Europa o vieram visitar. Primeiros anos. Desidério Erasmo nasceu em 28 de outubro, na década de 1460. O ano exato de seu nascimento é debatido, com a maioria dos biógrafos citando o ano de 1467. Algumas evidências podem ser encontradas nas próprias palavras de Erasmo, de 23 declarações feitas sobre sua idade, boa parte indica 1466. Ele foi batizado de Erasmo após o santo de mesmo nome. Embora associado ao Roterdão, ele morou lá por apenas 4 anos e nunca mais voltou. Informações sobre sua família e início da vida
vem principalmente de referências vagas em seus escritos. Seus pais quase certamente não eram casados legalmente. Seu pai, Gerhard, era um padre e pároco católico em Gouda, ou Gouda. Pouco se sabe de sua mãe, senão o seu nome, que era Margareta Rogers. E ela era filha de um médico. Ela pode ter sido governanta de Gerhard. Embora tenha nascido fora de um casamento, Erasmo foi cuidado por seus pais até a morte precoce de peste negra em 1483. Mas ele acreditou que isso seria uma mancha e lançou uma cortina de fumaça em torno de sua juventude. Escritos religiosos. A produtividade literária de Erasmo começou relativamente tarde na sua vida. Apenas quando ele dominou o latim é que começou a escrever sobre grandes temas contemporâneos em literatura e em religião. A sua revolta contra as formas de vida da Igreja não resultou tanto de dúvidas quanto a verdade da doutrina tradicional, nem de alguma hostilidade para com a organização da Igreja. Sentiu antes a necessidade de aplicar os seus conhecimentos na publicação da doutrina e na liberalização das instituições do cristianismo. Como acadêmico, tentou libertar os métodos da escolástica da rigidez e do formalismo das tradições medievais, mas não ficou satisfeito. Ele viu-se como pregador da retidão. A sua convicção, em toda a vida, foi que o que era necessário para regenerar a Europa era uma aprendizagem sã, aplicada liberalmente e sem receios pela administração de assuntos públicos da Igreja e do Estado. Esta convicção confere unidade e consistência a uma vida que, de outra forma, pôde aparecer plena de contradições. Erasmo viu-se livre e distante de quaisquer obrigações comprometedoras. No entanto, Erasmo foi, num sentido singularmente verdadeiro, o centro do movimento literário do seu tempo. Ele se correspondeu com mais de 500 homens de maior importância no mundo da política e do pensamento, e o seu conselho em vários assuntos era procurado avidamente, se bem que nem sempre seguido. Quando da sua estadia em Paris, Erasmo iniciou a examinação sistemática dos manuscritos do Novo Testamento, por forma a preparar uma nova edição e uma tradução para o latim. Esta edição foi publicada por Froben de Basileia em 1516 e foi a base da maioria dos estudos científicos da Bíblia durante o período da Reforma. Erasmo também escreveu sobre o guerreiro frísio Pierre Gerlofs Donia, embora com muito mais críticas do que elogios aos feitos dele, chamando-o de bruto estúpido que preferia a força à sabedoria. Ele publicou uma edição escrita do Novo Testamento grego em 1516. Novum instrumentum homini diligenter ab Erasmo rot, recognitium et emendatum. A edição iniciou uma tradução em latim e anotações. Baseou-se também em manuscritos adicionais recentemente descobertos. Na segunda edição, o termo mais familiar, testamentum, foi usado em vez de instrumentum. Esta edição foi usada pelos tradutores da versão da Bíblia do rei Jaime I da Inglaterra. O texto ficou conhecido mais tarde como Textus Receptus. Erasmo publicou mais 3 edições, 1522, 1527 e 1535. Foi a primeira tentativa por parte de um acadêmico competente e liberal de averiguar aquilo que os escritores do Novo Testamento tinham efetivamente dito. Erasmo dedicou o seu trabalho ao Papa Leão X, como patrono da aprendizagem e considerou o seu trabalho como o seu principal serviço à causa do cristianismo. Imediatamente depois, começou a publicação das suas paráfrases do Novo Testamento, uma apresentação popular do conteúdo de vários livros. Este, como todos os seus livros, foi publicado em latim, mas as suas obras eram imediatamente traduzidas noutras línguas com o seu encorajamento. Protestantismo. O movimento de Martinho Lutero começou no ano seguinte à publicação do Novo Testamento e foi um teste ao caráter de Erasmo. A discussão entre a sociedade europeia e a Igreja Católica Romana
tinha se tornado tão aberta que poucos se podiam furtar a um período de uma opinião. Erasmo, no auge da sua fama literária, foi inevitavelmente chamado a tomar partido por um dos lados, mas partidarismo era algo de estranho à sua natureza e hábitos. Em toda a sua crítica às tolices clericais e aos abusos, ele tinha sempre afirmado que não estava a atacar as instituições da Igreja em si, e não era um inimigo do clero. O mundo inteiro tinha rido com as suas sátiras, mas poucos interferiram com as suas atividades. Ele acreditava que o seu trabalho até então o recomendava às melhores mentes e aos poderes dominantes no mundo religioso. Erasmo tinha uma simpatia pelos pontos principais da crítica luterana à Igreja. Tinha um grande respeito pessoal por Martinho Lutero, e Lutero sempre falava de Erasmo com reverência pelo seu conhecimento. Lutero esperava obter a sua cooperação num trabalho que parecia o resultado natural do seu próprio. Na sua troca de correspondência inicial, Lutero expressou uma intensa admiração por tudo que Erasmo tinha feito pela causa de um cristianismo saudável e razoável, e encorajou-o a unir-se ao movimento. Erasmo declinou qualquer compromisso, argumentando que, ao o fazer, estaria a colocar em risco a sua posição como líder de um movimento por uma sabedoria pura, o que ele via como o objetivo de sua vida. Apenas como um acadêmico independente poderia ele aspirar a influenciar a reforma da religião. A obra de Lutero foi a de providenciar uma nova base doutrinal para as tentativas até então dispersas de iniciar uma reforma. Ao reavivar os princípios quase esquecidos da teologia de Agostinho, Lutero tinha fornecido o necessário impulso para o interesse pessoal da religião, o que é a essência da reforma protestante. Erasmo, no entanto, temia qualquer mudança na doutrina e acreditava que não havia espaço dentro das fórmulas existentes para o tipo de reforma que ele apreciava tanto. Por duas vezes durante o debate, ele entrou no campo da controvérsia doutrinal, uma área que era estranha à sua natureza e práticas prévias. Um dos tópicos com que lidou foi a liberdade da vontade, um ponto crucial no seu De Libero Arbitrio Diatribe Sivi Colatio, 1524. Ele analisa com inteligência e bom humor os exageros luteranos sobre as óbvias limitações da liberdade humana. Ele apresenta ambos os lados da discussão de forma imparcial. A sua posição foi que o homem estava obrigado a pecar, mas que tinha o direito à misericórdia de Deus apenas se ele a procurasse pelos meios que lhe eram oferecidos pela própria Igreja. A diátribe não encorajava qualquer ação definida. Este era o seu mérito aos olhos dos erasmianos e o seu defeito aos olhos dos luteranos. Quando Erasmo hesitou em apoiá-lo, isto pareceu aos olhos de Lutero um homem direto, um evitar de responsabilidade que era devido ou à cobardice ou à falta de visão. No entanto, o lado católico romano, que pretendia igualmente manter o apoio de um homem que se tinha declarado tantas vezes como leal aos princípios da Igreja, viu na relutância de Erasmo em tomar partido um sinal de suspeita da deslealdade perante o catolicismo. A atitude de Erasmo para com a reforma protestante pode, no entanto, ser vista como consistente. Os males que ele combateu foram males de um tipo curável, apenas por uma longa e lenta regeneração na moral e vida espiritual na Europa. O programa da reforma de Erasmo era de usar a aprendizagem para remover os piores excessos. No entanto, falhou em oferecer qualquer método tangível para aplicar os seus princípios ao sistema da Igreja existente. Quando Erasmo foi acusado de ter posto o ovo que Lutero chocou, ele admitiu parcialmente a verdade da acusação, mas disse que tinha esperado uma outra espécie de pássaro completamente diferente. À medida que a opinião pública começa a reagir às opiniões de Lutero, as desordens sociais que Erasmo temia começaram a aparecer. A Guerra dos Camponeses, os distúrbios dos anabatistas na Alemanha e nos Países Baixos, iconoclastia e radicalismo por toda parte. Parecem confirmar as suas previsões mais obscuras. Se este era o resultado da reforma, ele preferia estar de fora.
No entanto, ele começava a ser acusado cada vez mais pela tragédia. Na Suíça, ele estava ainda mais exposto pela sua associação com homens que eram suspeitos de doutrinas extremamente racionalistas. A questão teste era a doutrina dos sacramentos, e o cerne da questão a observância da Eucaristia. Em parte, para livrar-se de suspeitas, Erasmo publicou em 1530 uma nova edição do Tratado Ortodoxo de Algéros contra o herético Berengário de Tours, no século XI. Ele acrescentou uma dedicatória afirmando acreditar na realidade do corpo de Jesus Cristo após a consagração da Eucaristia, mas admitia que a forma em que este mistério deveria ser expressa fosse matéria de debate. Era-lhe aceitável que a Igreja pregasse a doutrina à maioria dos cristãos e a especulação ficasse mais segura nas mãos dos filósofos. Aqui e acolá, Erasmo aponta o princípio de que um homem pode ter duas opiniões sobre assuntos religiosos, uma para si mesmo e seus amigos mais íntimos e outra para o público. Aqueles que se opunham aos sacramentos, liderados por Oecolampadius de Basileia, estavam com Erasmo, diz, mencionando-o como alguém com ideias semelhantes. Ele nega isto, mas na sua negação traiu aquilo que em conversas particulares é tido como uma visão racional da doutrina da Eucaristia. Tal como no caso da vontade livre, não tinha aqui a aprovação da Igreja. Últimos anos, a sua obra mais conhecida, Laus Stultitiae, Elogio da Loucura, escrita em 1509, foi dedicada ao seu amigo Sir Thomas More. Em 1536, ele escreveu De Puritate Ecclesiae Christianae, na qual ele tentou reconciliar os diferentes partidos. Muitos dos seus escritos apelam a uma grande audiência e lidam com assuntos do interesse humano geral. Ele parece ter considerado estes como uma diversão, uma atividade de lazer. Os seus escritos mais sérios começaram cedo com a Enchiridion Militis Christiani, o manual ou adaga do cavaleiro cristão, 1503. Nesta breve obra, Erasmo esquematiza as perspectivas da vida cristã moral, uma tarefa que se lhe tornaria constante na sua vida. O principal mal dos seus dias, diz ele, é o formalismo, um respeito por tradições sem consideração pelo verdadeiro ensinamento de Cristo. O remédio é que cada homem se pergunte a cada ponto qual a coisa essencial. Fazendo-o sem receio, essas formas podem esconder ou sufocar o espírito. Na sua examinação dos perigos do formalismo, Erasmo discute a vida monástica e veneração dos santos, a guerra, o espírito de classe e as fraquezas da sociedade. Mas o Enchiridion é mais um sermão do que uma sátira. O seu texto acompanhante, Institutio Principis Christiani, Basileia 1516, foi escrito como conselho ao jovem rei Carlos de Espanha, mais tarde Carlos V, Sacro Imperador Romano. Erasmo aplica os princípios gerais de honra e de sinceridade às especiais funções do príncipe, quem ele apresenta como um servidor do povo. Como resultado das suas atividades reformadoras, Erasmo viu-se em conflito com ambas as grandes posições. Os seus últimos anos de vida foram ofuscados por controvérsias amargas com pessoas para quem ele seria normalmente simpático. Notavelmente, entre estes encontrava-se Ulrico von Hutten, um gênio brilhante, mas errático, que se entregara à causa de Lutero e tinha declarado que Erasmo, se tivesse uma faísca que fosse de honestidade, faria o mesmo. Na sua resposta, Spongia adversus Aspergines Ruteni, 1523, Erasmo demonstra o seu pleno domínio da semântica. Ele acusa Hutten de ter interpretado mal seu discurso sobre a reforma e reitera a sua determinação em não tomar partido nunca. Quando a cidade de Basileia se tornou oficialmente reformada em 1529,
Erasmo deixou de residir ali, tendo se mudado para a cidade imperial de Freiburg em Breisgau. Parece indicar que ele viu como mais fácil manter a sua neutralidade sob o domínio católico romano do que em condições protestantes. A sua atividade literária permaneceu inabalada, maioritariamente na composição religiosa e didática. A obra mais importante deste último período é a Eclesiastes, ou Pregador do Evangelho, Basileia 1535, na qual ele aponta a função de pregador como o serviço mais importante do padre cristão, uma ênfase protestante. O seu pequeno tratado de 1533, Preparação para a Morte, no qual ele coloca ênfase na importância de uma boa vida como condição essencial para uma morte feliz, mostra outra tendência. Erasmo retornou a Basileia, a sua casa mais feliz, em 1535, após a ausência de 6 anos lá. Bom, de novo, entre o grupo de acadêmicos protestantes que eram seus amigos de longa data e sem ter qualquer contato que seja conhecido com a Igreja Católica Romana, Erasmo faleceu. Durante a sua vida, as autoridades da Igreja Católica nunca o tinham chamado a justificar as suas opiniões. Os ataques à sua pessoa não foram institucionais e os seus protetores tinham sido figuras de alto escalão. Em 1535, o Papa III intentou elevá-lo à condição de cardeal, mas Erasmus alegou a sua avançada idade e estado de saúde para recusar. Após a sua morte, como reação da Igreja Católica Romana, seus escritos viriam a ser colocados no índex dos livros proibidos, ver Index Librorum Prohibitorum. Erasmo faleceu em Basileia, Suíça. Encontra-se sepultado na Catedral de Basileia, na Suíça. O legado, a popularidade extraordinária dos seus livros fica patente pelo número de edições e traduções que surgiram desde o século XVI e no interesse permanente que é suscitado pela sua personalidade esquiva, mas fascinante. 10 colunas do catálogo da British Library estão ocupadas com a mera enumeração de suas obras e subsequentes reedições. Grandes nomes da era clássica e dos pais da Igreja foram traduzidos, editados ou comentados por Erasmo, incluindo Santo Ambrósio de Milão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Basílio de Cesareia, São João Crisóstomo, Cícero e Jerônimo de Estridão. O seu livro mais famoso, O Elogio da Loucura, Laus Stultitiae, escrito em 1509, foi dedicado ao seu amigo Sir Thomas More. Então ficamos por aqui com a biografia do nosso ilustre Erasmo de Roterdão e passamos a conhecer um pouco mais sobre a sua vida, né? Sua existência. Uma boa noite, até um próximo Hangout. Olá, encarecidos internautas, caros ouvintes, partícipes deste Hangout. Vamos agora falar um pouco sobre a vida de um grande herói da fé, Erasmo. Erasmo de Roterdão, ou ainda pode ser escrito como Erasmo de Roterdão, ou ainda Erasmo de Roterdã. Nascido em Gerritszun, ou Erasmus Gerritszun, Desiderius Erasmus Roterodamus, Roterdão, 28 de outubro de 1466, Basileia, 12 de junho de 1536. Portanto, aí a data do seu nascimento e do seu féretro. Foi um teólogo e um humanista neerlandês que viajou por toda a Europa, inclusive Portugal. Erasmo cursou o seminário com os monges agostinianos e realizou os votos monásticos aos 25 anos, vivendo como tal, sendo um grande crítico da vida monástica e das características
que julgava negativas na Igreja Católica. Frequentou o Collège Montaigu, em Paris, e continuou seus estudos na universidade, tendo feito amizades para a vida com os líderes ingleses, mesmo nos dias tumultuosos do rei Henrique VIII, John Colet, Thomas More, John Fisher, Thomas Linacre e William Grocyn. Na Universidade de Cambridge, foi o professor da divindade de Lady Margaret e teve a opção de passar o resto de sua vida como professor de inglês. Ele obteve no Queen's College em Cambridge. Ele esteve no Queen's College em Cambridge e é possível que tenha sido alumnus. Foram-lhe oferecidas várias posições de honra e proveito através do mundo acadêmico, mas ele declinou-as todas, preferindo a incerteza, tendo, no entanto, receitas suficientes para sua atividade literária independente. Entre 1506 e 1509, esteve em Itália, passou ali uma parte do seu tempo na casa editorial de Aldus Manutius, em Veneza. De acordo com suas cartas, ele esteve associado com o filósofo natural veneziano Giulio Camillo, mas além deste, ele teve uma associação com acadêmicos italianos menos ativa do que se esperava. A sua residência em Louvain expôs Erasmo a muitas críticas mesquinhas por parte daqueles que eram hostis aos princípios do progresso literário e religioso, aos quais ele devotava a vida. Ele interpretava esta falta de simpatia como uma perseguição e procurou refúgio em Basileia, onde, sob abrigo de hospitalidade suíça, cidade de Paris, então o principal centro da escolástica. Apesar da influência crescente do renascimento da cultura clássica, que chegava da Itália, Erasmo optou por uma vida de acadêmico independente. Independente de país, independente de laços acadêmicos, de lealdade religiosa e de tudo que pudesse interferir com sua liberdade intelectual e a sua expressão literária. Independente de país aqui está acentuado, mas pode ser também independente de pais. Os principais centros da sua atividade foram Paris, Louvain, Inglaterra e Basileia. No entanto, nunca pertenceu firmemente a nenhum desses sítios. O seu tempo em Inglaterra foi frutuoso,